Olha, a gente volta para falar mais, a gente volta falando mais sobre economia aqui no nosso Jornal da Manhã. O índice geral dos preços de mercado subiu 1,56% em junho, de acordo com dados divulgados agora há pouco pela Fundação Getúlio Vargas. Denise Campos e Toledo, o que esse índice representa? Um aumento de preços no meio da pandemia? Quais os motivos e o que isso afeta o consumidor, hein, Denise? Olha, Tiago, esse avanço do IGPM tem muito a ver ainda com preços no atacado, né? Mas a pressão veio forte, em parte por causa do dólar, em parte por causa do aumento do petróleo no mercado internacional, uma recomposição depois daquele tombo pesadíssimo histórico que o petróleo teve, quando houve a flexibilização das várias economias, demanda cresceu um pouquinho, houve corte de produção e o petróleo aumentou bastante. Então a gente vê na composição desse GPM de alta de 1,56%, o IPA, que é de preço do atacado, subiu 2,25%, e aí os combustíveis com a grande pressão. No geral, eles passaram de uma variação negativa no mês anterior, de 10,52% para uma alta de mais de 22%. A gasolina com alta de 38% no mês, o diesel de 11%, isso tudo no atacado, mas em alguma medida vai chegar no varejo, isso chama atenção, porque pode ter impacto para o consumidor, não que vai alterar a projeção da inflação para este ano. Nós já tivemos o relatório Focus reafirmando aí uma previsão de inflação muito baixa, 1,63, com possibilidade até de mais corte dos juros, mas eu estou pensando do ponto de vista do consumidor, do que pode acontecer no varejo. Então tem esse aumento de preço de combustíveis, por outro lado tem aumento de vários preços de alimentos no atacado, isso pega carne, pega leite, cereais, então tem uma recomposição também, tem preços aumentando por causa de sazonalidade e em alguma medida bate no varejo, pode não ficar uma situação muito confortável, e nós sabemos que é um momento de aperto financeiro para boa parte da população, ou que ficou sem renda, ou com desemprego, e aliás o desemprego é um item importante da agenda desta semana, aqui no exterior. Aqui nós teremos hoje CAGED, depois tem a PNAD, vamos ter nos Estados Unidos também dados de mercado de trabalho, então são questões relevantes aí para a gente saber com o que pode lidar em termos de perspectivas da economia. Então é isso, em termos de variação geral da inflação oficial, tudo bem, agora o consumidor pode preparar o bolso para alguns itens que podem ficar mais caros. Ô Denise, e no mercado financeiro, semana passada foi um período de altos e baixos, e nessa semana será que essa instabilidade vai continuar? Olha, a instabilidade prossegue nesta abertura de semana. Vai lembrar que o dólar, na semana passada, ele subiu 2,7%, ele saiu de um campo muito confortável, muito baixinho, e foi reagindo ao longo da semana por expectativas em relação ao mercado internacional, há uma preocupação muito grande com o avanço do número de casos de coronavírus, especialmente nos Estados Unidos, e aí os dados do mercado de trabalho podem trazer uma indicação um pouco mais segura se a economia americana vai ter condição de ter uma recuperação em V. Por enquanto a gente vê dados melhores em relação à Europa. A Europa parece ter controlado melhor, com lockdown, com tudo mais, ter controlado melhor esse avanço aí da pandemia e pode apresentar números melhores em termos de recuperação agora. Quanto aos Estados Unidos, fica uma grande dúvida, assim como em relação ao Brasil. E isso pode mexer muito com o humor do mercado financeiro. Mas hoje nós temos o dólar na abertura em queda, ele não registra uma queda muito acentuada, mas 0,76%, a cotação de venda do comercial em R$ 3,42, e o mercado deve responder muito a esses dados de mercado de trabalho e os números do coronavírus. Eu acho que isso vai dominar a cena, embora a gente tenha algumas votações importantes também aqui no Brasil, clima político, tudo isso pode interferir muito, prorrogação de auxílio emergencial, algumas iniciativas do Congresso que podem mexer bastante com as contas públicas, o mercado vai ficar observando tudo isso e lembrando que agora é virada do semestre, né, Tiago? É verdade. Denise, bom trabalho para você. Você volta ao longo da nossa programação.